Então, o tema de hoje, o que eu quero trazer para conversar e compartilhar algumas experiências com vocês, é sobre gestão de fornecedores, que é um tema relativamente delicado, né? Em geral, quem cuida disso não é o DI Júnior, não é o designer instrucional júnior, algumas vezes um designer instrucional pleno. O sênior, certamente, ele já tem ali mais interação com o fornecedor, nas escolhas e tudo mais, e cargos de gestão. Se você que está me assistindo agora é um designer instrucional júnior, é interessante falar, mas eu não lido com o fornecedor. Tudo bem, mas é importante que você já tenha algumas informações à mente, até para que você possa, eventualmente, ajudar o seu gestor, né, ter alguns insights, e quando chegar o seu momento de participar aí de uma escolha de um fornecedor, você já tem algumas informações, tá bom? A primeira coisa bem importante assim que a gente precisa ter em mente, que quando a gente escolhe um fornecedor, ele deve ser muito mais do que isso. Na verdade, o que a gente espera é que uma aliança estratégica, não é verdade? Vocês estão vendo essa daqui, né? Tá. O que a gente espera é ter uma aliança estratégica, muito mais que um fornecedor, não é verdade? Provavelmente vocês já ouviram a expressão assim, tem vendedor que só tira pedido. E não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é alguém que esteja realmente ali atuando nas necessidades de treinamento junto com a gente, tá? Muito bem. Eu quero... Para quem não me conhece ainda, quero me apresentar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para essa tela. Me apresentar para vocês, né? Para quem não me conhece. Então, meu nome é Suane Vargas, eu sou fundadora, sou consultora da Learn Space, empresa que eu recentemente abri há 1 ano e meio. Qual que é a minha trajetória profissional muito rapidamente? Entre 2004 e 2008, o que eu estava fazendo da minha vida? Eu abri uma escola, eu já fazia algumas coisas como designer instrucional, só não sabia que tinha esse nome, como provavelmente é o caso de muitos de vocês, né? Já atuam na área, elaborando, desenvolvendo treinamentos, mas não sabem quais as técnicas por trás disso. Então, eu já fazia isso lá no interior de Minas, em Ipatinga. Lá eu fiz uma pós em marketing, a minha formação inicial é administração de empresas, o que leva talvez a uma outra conversa para um outro momento, né, de qual é a formação necessária para ser designer instrucional. E era instrutora em alguns cursos profissionalizantes ali nas cidades, né? Depois eu voltei para São Paulo, fiz um curso de extensão, comecei a ouvir falar sobre sobre o design instrucional, achei super interessante, puxa, vamos conectar aí educação com tecnologia, né? Então, fui entender um pouco mais num curso da PUC, de São Paulo. Gostei, entrei na primeira turma de design instrucional do SENAC e consegui, então, minha primeira experiência aí como design instrucional júnior. Então, eu sei muito bem as dores dessa pessoa que está começando a sua carreira. Depois de trabalhar, então, numa fábrica de soluções, né, que é a Ciatec, que foi uma grande escola, eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais o processo como um todo. Então, eu fui para Latam, hoje Latam, na época ainda era TAM, também como designer instrucional, ainda júnior, e lá eu fui ascendendo na carreira, né, até alcançar a posição de sênior ali, já uma pré-gestão, né, uma pré-coordenação. Tive a oportunidade nesse momento, então, de fazer muitas palestras, enfim, levar o case da Latam para alguns eventos, foi bastante interessante. Participei da comissão científica do CBTD, foi uma experiência bastante rica também. E aí, no comecinho de 2018, eu entendi que a cadeira já estava pequena, eu queria ajudar mais pessoas a desenvolverem os seus trabalhos em treinamento de forma excelente. Então, saí da Latam e resolvi fundar a Learn Space, cursos de consultoria em design instrucional. E hoje continuo fazendo as palestras, né? Só que agora não com o case da Latam, mas os meus cases e a minha experiência, e compartilhando aquilo
que eu sei, e recentemente eu abri o escritório físico do LearnSpace, o LearnSpace Lab, onde a gente vai ter aí muitos encontros presenciais, onde a gente vai poder conversar e se conhecer e ver no que eu posso ajudar vocês, tá bom? Então essa é a minha história, muito rapidamente. E eu quero ouvir de vocês agora, de você que está online, ou depois você assistir essa gravação depois, coloca nos comentários aí, qual que é o impacto do fornecedor no resultado do seu negócio? O que você entende que pode ser impactado aí com a escolha, né, com a decisão que você vai tomar em relação à escolha desse fornecedor? Conta aí para mim. Gustavo, quero muito ouvir sua opinião com relação a isso. Me fala, o que vocês acham que pode ser impactado? Será que a gente pode ter agilidade, uma agilidade maior, dependendo do fornecedor que eu tenho? Será que eu vou ter mais rapidez nas minhas entregas? Esse pode ser um dos impactos, né? Será que eu vou ter saving? Eu vou conseguir fazer um projeto com um custo menor? Ou entregar soluções diferenciadas? Por que é importante ter um fornecedor junto comigo? Esse é o primeiro passo, né? Por que eu preciso ter um fornecedor? Por que eu preciso fazer a gestão de fornecedores? Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, porque senão todo o processo como um todo não faz sentido, ok? Muito bem. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro, por que é importante gerir fornecedores? Depois a gente vai falar rapidamente como prospectar fornecedores, quais são os principais desafios com relação a isso e algumas boas práticas. Deixa eu ver aqui, eu já vou responder sua dúvida, tá, Gustavo? Só um instantinho. Muito bem. Começando aqui, por que gerir fornecedores? Né? Por que vocês acreditam que isso é importante? Consigo passar? Consigo. Então, primeiro, porque eu preciso ter um relacionamento confiável. Essas pessoas vão lidar com informações importantes, muitas vezes confidenciais, dos seus treinamentos, relevantes, estratégicas, né? Quantas vezes a gente não vai precisar de um fornecedor para nos apoiar no desenvolvimento de uma solução de treinamento que vai ser algo que nem está sendo falado no mercado ainda, né? Então, precisa ser uma relação de muita confiança mesmo. Por isso, exige um relacionamento e, como é uma relação comercial, ela precisa ser gerida, ok? Redução de custos. Essa é uma questão bastante importante, né? Você precisa verificar. Muitas vezes é menos oneroso usar as soluções e a expertise e a equipe de um fornecedor, de um parceiro externo, né, a desenvolver internamente as soluções, tá bom? Continuidade do serviço, esse também é um ponto bastante importante, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, dentro ali, né, no nosso ambiente de trabalho, não temos braço para lidar com todas essas demandas que nós temos e tudo mais. A gente sabe que hoje as equipes são cada vez mais enxutas, né? E cada vez mais demandadas. Então, muitas vezes, ter o apoio de um fornecedor, de um terceiro, pode fazer com que a continuidade do serviço, aí, que as entregas continuem e as demandas continuem sendo atendidas. Tá bom? O impacto na entrega. Qual é o impacto, né, como a pergunta que eu fiz inicialmente, qual é o impacto que esse fornecedor vai trazer para as minhas entregas? Vai ser agilidade, vai ser uma melhor qualidade gráfica, uma solução totalmente diferente, que não se tem um recurso para fazer um desenvolvimento interno. Então, eu preciso entender isso e ver quais são os diferenciais que com esse entendimento, com essa clareza, eu consigo perceber quais os diferenciais do que eu preciso buscar nesse meu fornecedor. Tudo bem? Deixa eu ver, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Nessas escolhas, qual o peso da metodologia /solução versus o valor do investimento? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom, Gustavo? Segura aí. Muito bem. O que é mais comum
quando a gente fala de gestão de fornecedores nas empresas. É muito comum que se tenha poucos fornecedores, né, muitas vezes por conta de uma negociação de tabela de preços, ou que se tenha muitos fornecedores, né, muitos canais abertos aí. O que está certo, o que está errado, é melhor ter pouco, é melhor ter muito? Depende muito da sua demanda, né? Depende muito de quanto você tem aí de projetos para lidar e o quanto você tem aí também de gente responsável pelo gerenciamento da relação com esses fornecedores, tá? Não adianta você ter muitos fornecedores, mas pouca gente para gerir, porque alguma coisa pode escapar, tá? Ao passo que quando você tem poucos fornecedores, ou algumas empresas têm um único fornecedor por conta dessa negociação, é muito comum que aconteça que as soluções começam a sair todas com a mesma cara, né? E aí o seu aluno tem uma percepção, nossa, mas é tudo o mesmo, né? Muito do mesmo. Então, precisa ter cuidado com isso, tá? Não tem nada de errado em você ter um ou poucos fornecedores, desde que esse olhar esteja sempre atento para que as soluções permaneçam sendo diferenciadas, tá? É comum que a melhoria seja sempre focada em problemas. Então, você detecta um problema, leva para o fornecedor corrige o problema e a solução segue, né? Fica uma coisa muito reativa. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. E o foco no preço. Isso é bastante comum também que os fornecedores sejam escolhidos com base nos preços praticados. E isso é ainda mais recorrente em empresas onde essa tomada de decisão da contratação do terceiro é feita pela área de suprimentos, né? Que muitas vezes não tem o conhecimento técnico que a área de treinamento tem para fazer e tomar essa decisão com base em outros critérios que a gente vai abordar aqui mais para frente e não só uma tabela de preços, né? Porque não é um serviço que a gente está contratando, então ela envolve muito mais do que simplesmente um valor hora treinamento, por exemplo. Tudo bem? O que a gente precisa, então, trabalhar, expandir o nosso olhar para mudar esse cenário que eu acabei de comentar com vocês. É importante selecionar os fornecedores, né, com base em vários critérios, não apenas em um. É importante que a gente trabalhe, né, essa gestão de fornecedor, ela precisa estar com um olhar na melhoria contínua dessa relação. Quanto mais azeitada, quanto melhor for a relação com o fornecedor, mais benefícios você vai colher com essa parceria. E muito mais o seu próprio trabalho vai render, vai ser reconhecido, vai ser estratégico, vai causar o impacto que você pretende com as soluções que você está desenhando ali colaborativamente com seu terceiro, tá? Os problemas precisam ser resolvidos em conjunto, né? E quando a gente fala de resolver problemas e melhoria contínua, quer dizer, detectar um problema e resolvê-lo por completo, e não só naquele momento. Existe uma prática bastante interessante, já adiantando aí o nosso último tema, né, que é de boas práticas, que é fazer um pós-mortem do projeto. Eu sei que o nome é horrível, né? Mas muitas empresas chamam desse nome. Quem tiver uma sugestão melhor, pode colocar aí. Como é que se você faz, né, essa prática aí na sua empresa, me diz o nome dela nos comentários, tá? Mas ela consiste em que, assim que o projeto é finalizado, existe uma reunião de toda a equipe que participou desse projeto, tanto interna quanto externa, para verificar quais foram os pontos de acerto, onde é que cabe melhoria, o que a gente poderia ter feito diferente e não fez, o que nós fizemos e que foi muito interessante, surtiu muito resultado, a gente pode repetir em outros projetos, tá? Então, quando eu falo de melhoria contínua e resolver os problemas em conjunto, é nesse sentido, estar junto além dos projetos, tá bom? Uma de vocês pode me fazer um favor, acender aqui, ó, se eu levantar eu vou ficar bem... Eu acho que está ficando um pouco escuro, que hoje vai chover. Muito obrigada. Isso. Muito obrigada. Aqui, desculpa, acabei passando. Então, eu foco em critérios variados, né? Eu vou passar para vocês aqui alguns critérios que você precisa considerar na contratação de terceiros. Tá bom? Muito bem.
Segundo ponto, como é que a gente prospecta um novo fornecedor? Vamos lá? É interessante que eu tenha referências, né? Quando você começar a ir conversar com o responsável pela parte comercial, né? A pessoa que vem apresentar a empresa para você, peça referências, quem vocês já atenderam, quais projetos vocês já desenvolveram, que tipo de soluções já foram entregues, né? Eu já tive fornecedores, por exemplo, que me ofereciam soluções na época de realidade virtual, mas eles nunca tinham feito um projeto daquele, né? Com essa tecnologia. E tudo bem, não é que é pecado isso, né? Sempre vai ter a primeira vez. Mas essa transparência precisa existir. E aí você vai, inclusive, poder decidir se você vai ser essa primeira experiência dessa empresa. Né? De repente você já tem uma confiança, já desenvolveu outros projetos, ou conhece os profissionais envolvidos, e você fala, tudo bem, isso já aconteceu comigo, né? De desenvolver um projeto onde seria o primeiro, esse projeto entraria no portfólio da empresa, e tudo bem. Por que tudo bem? Porque eu tinha tempo para desenvolver, era um cliente que não colocava tanta pressão, estava disposto também. É importante que você considere isso. O seu cliente está disposto, né? Eu já cometi um erro, vou contar aqui para vocês, a gente não conta só acertos, né? A gente também compartilha os erros, que é onde a gente mais aprende. Uma vez eu tinha um projeto para desenvolver, que era um projeto extremamente relevante, um projeto extremamente estratégico, e ele tinha que ser bastante diferenciado, não podia ser uma solução comum que a gente já tinha ofertado, né, para outros públicos. E escolhemos um fornecedor novo, e além disso, além de ser um fornecedor que seria o nosso primeiro projeto, ele ia usar uma metodologia diferenciada, que a gente não tinha usado ainda. Para ele era comum, segundo eles, né? Mas para a gente não era uma metodologia diferente. O projeto saiu, foi entregue? Foi, mas o desgaste na relação foi incrível. Né? Depois de algum tempo, aquele fornecedor, inclusive, saiu da nossa relação de parceiros. Não foi possível continuar a relação de tão estressada que ficou. Tá? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Tá bom? Peçam referências, peçam para ver outros projetos, peçam para fazer benchmark com outros clientes, conheçam as experiências de outros clientes. Tá? E aí tem um ponto de alerta. Quando você for pedir quais as empresas que esse fornecedor já atendeu, certamente, obviamente, ele vai te dar as referências, né, dos contatos ali das empresas onde eles tiveram projetos que foram bem sucedidos. Tá? Isso é importante você ouvir? Claro que é. Né? Mas hoje a gente tem vários grupos aí de WhatsApp, né, tanto de design instrucional, de gestão de learning e tal. Peça referências lá também. Peça para fazer um bench, conhecer o caso de outras empresas atendidas. Não fique só nas referências que a empresa, né, que está tentando ali te servir vai te apresentar. Tá bom? Por conta disso, ela vai te entregar os melhores casos, obviamente. Tá? Fazer análise técnica desse fornecedor, desse possível fornecedor. Acho que ele vai voar. Vai voar ali. Muito bem. O que é essa análise técnica? Então, eu coloquei aqui alguns pontos para vocês considerarem, tá? Então, por exemplo, qual é a metodologia que esse fornecedor usa? É compatível com a metodologia que você usa aí nos seus desenvolvimentos? Né? Então, a mais comum delas é o modelo AD, né, que é de análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. A gente vai ter um webinar mais para frente só para falar dessa metodologia, tá? Mas verifica, usa o AD ou ele usa o SAM, que é Successive Approximation Model, ou algo bem parecido com isso, que é uma metodologia diferente, pouco usada aqui no Brasil, mas tem fornecedores que usam, tá? E o 6Ds, que está cada vez aí ocupando mais espaço, né? Se é essa metodologia que você usa e a metodologia que seu fornecedor também usa, perfeito,
né? Vai dar match aí. Agora, se não, você precisa entender o quão flexível o seu fornecedor é. Porque o interessante é que o fornecedor se adapte à metodologia que você usa aí na sua área de treinamento. Tá bom? Em segundo lugar, ferramentas e processos. Qual é a flexibilidade nos processos dessa empresa que pretende te atender, né? Eu já tive bastante problema com algumas empresas quando era cliente, né? Nesse sentido, de falar, olha, é um projeto diferente, é um projeto diferenciado, ou aconteceu uma vez de ser a primeira experiência do cliente com o desenvolvimento de um curso online, então eu preciso que os processos e prazos sejam mais flexíveis, que não fique ali exatamente na esteira de produção de um curso, e teve situação onde o fornecedor aceitou e situação que o fornecedor não aceitou. Tá bom? Então, precisa entender isso. E são acordos que você precisa fazer, estar atento, estar atenta, desde o início da relação. Tá bom? Já alertar. Você conhece, se você já está atuando aí numa empresa dentro de uma área de treinamento, você já conhece mais ou menos o perfil das áreas que você atende. Né? Então, a gente já sabe, olha, essa área aqui é um conteúdo mais complexo, ou o conteúdo vem de várias áreas, então eu preciso ter um pouco mais de paciência, e aí você traduz como flexibilidade, tá? Então, isso, o seu fornecedor precisa estar com você nisso também, tá? Qual o processo de customização desse fornecedor? Por que eu faço aqui esse alerta com relação à customização? É muito comum que os fornecedores de solução de treinamento, eles possuam cursos de prateleira, né? E nem sempre esse curso está totalmente aderente àquilo que você busca, ou à identidade da sua empresa. Esse seu fornecedor, ele está disposto a customizar esse conteúdo? Você precisa entender isso, tá? Uma vez aconteceu comigo, tinha um curso de prateleira que a gente comprou e ele tinha lá a marca dos Correios, né? Porque ele contava uma situação, um curso muito bacana, com storytelling e tudo mais. E aí ele tinha um cenário, assim, um cenário de rua que tinha uma placa do Correio. Só que a empresa, que era a TAM, né? Tem a TAM Cargo, que de certa forma faz aí uma frente, né, uma concorrência aos Correios. Então eu precisava mudar isso. Eu precisava tirar a marca do Correio e colocar, porque era uma oportunidade, inclusive, e colocar a marca ali da TAM Cargo. E o fornecedor fez sem problema nenhum. Né? O que é muito comum é que essas adequações de imagem sejam feitas, mas não de conteúdo. Mas pode ser que você tenha um conteúdo aí que, de repente, a visão da sua empresa é um pouco diferente. Então, já alinha esse tipo de questão. Tá? Uma outra questão ainda aqui dentro de ferramentas e processos são os softwares que essa empresa utiliza. Isso é muito importante para o caso de empresas que fazem desenvolvimento interno. Então, se você tem aí dentro o seu time alguém que usa Captivate a versão 9, por exemplo, tá? É muito importante que o seu fornecedor use essa mesma versão. Tá? Porque não adianta ele ter o 8, não adianta ele ter o Storyline, porque se ele precisar, ou se você precisar que ele faça a edição de um material seu, ele precisa ter a mesma versão que você, senão não vai funcionar. Tá bom? Mesma coisa, se você usa Storyline aí na sua empresa, o seu fornecedor é interessante que ele tenha esse recurso e pessoas capacitadas para fazerem as edições, os desenvolvimentos em Storyline, por exemplo. Tá? Então é importante você considerar isso. Já aconteceu comigo de receber um conteúdo que veio, né, na verdade, de um outro fornecedor, era uma aliança da TAM, da Latam já, e eles enviaram um curso que precisaria ser disponibilizado para todos os funcionários, e o curso tinha sido feito em Storyline e a gente precisava editar o curso. Tinha algumas informações específicas ali da companhia aérea que precisava ser editada. E nenhum dos nossos fornecedores trabalhava com Storyline. A gente precisou de um fornecedor novo e esse foi o critério principal de contratação naquele momento, era o software. Tá? Então precisa ter. Mas foi um caso bem realmente específico, assim, bem pontual.
tá bom? E em terceiro lugar aqui, em terceiro ponto, com relação ao conteúdo. É muito importante quando você faça ali o seu bench, quando você procura as referências, conheça o trabalho, né? Eles vão levar para você demos, né? As demonstrações dos cursos que já foram desenvolvidos. Qual é a maior preocupação desse seu fornecedor? Está na forma ou no conteúdo? O que é mais importante para você, né? Enquanto estratégia, enquanto empresa, tá bom? Então você precisa ver se vocês estão alinhados com relação a isso. E quais são as estratégias de abordagem? Essa empresa, ela proporciona estratégias diferenciadas, ela usa storytelling, ou gamificação, ela faz, você já viu algum exemplo de algum curso que ela tenha feito? Você gosta? Faz sentido para você? Né? Ou de repente seus treinamentos são muito técnicos e você precisa dessa abordagem, não do cara que faz storytelling. Tá? Então, precisa ver se isso está alinhado com aquilo que são as suas necessidades. E os profissionais desse seu fornecedor. É importante que você tenha o mínimo de conhecimento das certificações que essas pessoas possuem, porque você está contratando uma empresa, mas você vai lidar com pessoas. Né? Então, é importante que você veja. Essa empresa, ela proporciona programas de reciclagem, né, para os seus funcionários. Qual é o portfólio de soluções e profissionais que ela tem ali, ou se você vai contratar, ou de repente um freela, é importante que você veja o portfólio dele, outros serviços que já tenham sido feitos. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, vocês colocam aí no chat e eu respondo já já, tá bom? Continuando aqui o como prospectar, a gente tem fazer análise comercial, né, desse fornecedor. E aí, muito provavelmente, se você tiver numa grande empresa, quem vai fazer isso é a área de suprimentos, mas se não, aqui são os dados comuns, né? Análise comercial comum, CNPJ, faturamento, essas coisas, tá? Práticas de gestão. É importante que você conheça quais são as práticas de gestão desse fornecedor. Por exemplo, como são as contratações dele? Quem vai te atender? São pessoas contratadas por essa empresa? Ela utiliza mão de obra de freelancers ou de pessoas jurídicas, né? Ela contrata terceiros. Então, mas senhora, não é muito detalhe para eu ficar sabendo? Eu estou contratando aquela empresa e não me interessa saber isso. Tudo bem, é uma decisão sua, mas é importante, se você sabe que essa empresa vai contratar freelancers, você pode estar correndo alguns riscos, né? Que na verdade não são tão diferentes de riscos de uma pessoa que está no regime de CLT, de contratação. Mas você já tem ali um ponto de alerta, e é importante. Essa transparência, principalmente entre você e o seu fornecedor, é muito importante que aconteça, tá? Depois, o que ela faz com relação a temas de responsabilidade social? Né? Está de acordo com a visão que a sua empresa tem sobre responsabilidade social, né? E aí eu coloquei alguns pontos aqui que você pode considerar. Qual é a rotatividade de pessoas? Ela utiliza mão de obras de pessoas com deficiência? Sim ou não? Quão importante isso é para ela? É importante assim para a sua empresa também? Diversidade, né? Isso é bastante importante, porque inclusive isso vai se refletir nas entregas que você vai receber, né? Quanto mais diverso for o time, mais diversas serão as soluções que você vai conseguir desenvolver com esse time, tá bom? Aqui em terceiro lugar, terceiro ponto, com relação ao desenvolvimento dessas pessoas, existe um programa de reciclagem? Né? Eu sei que eu coloquei lá no ponto anterior, mas aqui também de uma forma mais abrangente, tá? Quais os valores desse grupo que você pretende formar uma parceria? Né? Qual é a cultura dela? Quais são os princípios dela? Está de acordo com os seus? A gente vê muitas vezes alguns documentos, ele fala, a empresa não pode fazer uso de mão de obra escrava e tudo mais, que às vezes são pontos, né, que são colocados ali no papel, num termo, que são parecem um pouco distantes da nossa realidade, né? Mas quando eu falo aqui dos valores, eu quero as coisas ali que você consegue absorver na fala. Como que é o tratamento do comercial com você?
né, com você contratante? Quais são os valores e os princípios dele? Né? Como que essa comunicação ocorre? Ela é mais dura? Eu tinha fornecedores, né, que me atendiam, né, quando eu estava na Latam, que a conversa era pautada na tabela de preço e ponto. Né? Outros não, vão primeiro atender a sua demanda, depois a gente vê a proposta comercial, entende? Então precisa ver aí o que te atende melhor, tá? Muito bem. Depois, critérios de avaliação de fornecedores. Vamos, né, eu falei lá no início que eu ia comentar com vocês alguns critérios. Vamos a eles. Essa é uma referência desse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro da professora Marise Boll e vários outros professores que eu recomendo bastante a leitura. E eu trouxe essa tabela que ela apresenta ali no livro, tá? Então, os critérios mais utilizados pelas empresas são esses, e a gente tem aqui, então, por exemplo, custo, né, é algo que a gente precisa verificar, e 3,67 das pessoas indicaram, né, dos pesquisados ali, indicaram que esse era um critério bastante importante, tá? Depois a gente tem qualidade das entregas, qualidade da relação, cumprimento dos prazos, né, isso é bastante importante que você possa verificar, confiabilidade e relacionamento, veja que esses três aqui estão, né, em mais alta conta, profundidade do conteúdo, a abordagem do conteúdo, alinhamento com valores e estratégia, veja o quanto isso é importante, isso aqui é de 0 a 5 essa escala, tá? Possibilidade de customização, como eu já disse para vocês logo um pouco antes. Reconhecimento de mercado, né? O quão reconhecida essa empresa é no mercado, qual é a fama dela aí. E isso é muito importante que vocês busquem informação, bastante importante. Porque, obviamente, eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero ser processada, mas tem empresas aí no mercado que não são o que elas dizem que são, tá? Então precisa ficar bastante de olho nisso. E limitação de recursos e estrutura. Vejam que isso é algo que as empresas não levam tão em conta, mas é um critério bastante importante, né? Quais são os recursos e a estrutura que a empresa tem para garantia da continuidade de serviços para mim, tá bom? Qual é a capacidade de entrega desse fornecedor para mim, tá bom? E aí você pode avaliar, por exemplo, vai ser uma equipe que vai te atender, que vai estar dedicada à sua empresa e às suas necessidades? Ou você entra numa lista, né, numa fila? Uma vez eu escutei isso de um fornecedor, falou, se você atrasar esse projeto agora, você vai para o final da fila. Bem queridos, né? Só que não. Bom, dúvidas até aqui? Me escrevam aí no chat para mim, eu vou dando continuidade aqui, mas depois eu volto para responder as dúvidas, tá? Terceiro ponto aqui da nossa conversa, os desafios. Quais são os desafios que a gente tem quando se fala de gestão de fornecedores? Será que existem desafios? Não existem? Será? Vamos ver. Primeiro, cultura de desenvolvimento de fornecedores. Não é comum para nós termos esse tipo de cultura dentro das nossas empresas, né? Eu gostaria até que vocês colocassem aí, dentro do possível, né, e do revelável, se existe isso dentro das empresas de vocês, se existe essa cultura, ou se, na verdade, já funciona muito mais com a área de suprimentos, ou enfim, qualquer outro nome, faz a contratação e você simplesmente absorve, né? São só outros critérios como preço, muito mais do que aqui os critérios relacionados às entregas efetivamente, né? E quando a gente tem uma cultura de desenvolvimento de fornecedores, é bom para todos os lados, né? A empresa, você faz entregas cada vez melhores e o fornecedor é desenvolvido junto com você. E como é que você pode fazer isso? Como é que você pode criar uma cultura de desenvolvimento de fornecedores? São atitudes
pequenas até, fáceis, né? Relativamente fáceis, você vai ver de acordo com o seu, né, com as características aí do seu ambiente. Mas, por exemplo, você vai ter uma integração, um dia de integração, né, novos funcionários aí na sua empresa, chama o seu fornecedor para participar. Por quê? Porque ele vai entender um pouco como é a cultura da sua empresa, qual é o tom que ele precisa dar, né, quando ele for fazer ali a abordagem dos treinamentos. Ele vai conhecer um pouco o perfil do público com que ele vai trabalhar mais adiante, tá? Ele vai entender um pouco mais do seu negócio. Isso é muito importante, né? É importante que esse fornecedor, que esse parceiro estratégico, ele entenda do seu negócio, tanto quanto você, e não fique só apegado ali a pontos do treinamento, né? Que, claro, ele precisa se ater, mas quanto mais informações ele tem com relação ao seu negócio, às suas dificuldades, aos aos indicadores que a sua área utiliza, que a sua empresa utiliza, tanto melhor ele consegue prover soluções para você, e soluções novas, né? Quando a gente contrata um fornecedor, a gente contrata ou um consultor, né? Porque a gente precisa que ele enxergue coisas que a gente não esteja enxergando, certo? Senão você fazia tudo. Não é verdade? Você quer trazer coisas novas, oxigenar muitas vezes um projeto, né, uma estratégia. Então, quanto mais informações você também compartilha com ele, mais você facilita esse trabalho, tá? Por exemplo, uma outra coisa que você pode fazer peça para que o designer instrucional responsável pelo projeto participe das reuniões. Desenvolva também esse profissional junto com o seu projeto, né? Quando você tiver um treinamento, um projeto que você vai realizar, que tem um treinamento presencial, peça para o fornecedor participar do treinamento presencial, porque lá ele vai conhecer a abordagem do conteúdo, as principais dúvidas dos alunos, e muito mais rica vai ser a solução que ele vai conseguir desenvolver para você, tá bom? Tudo isso você está fomentando ali uma cultura de desenvolvimento do fornecedor, tá bom? E todos ganham, é uma relação ganha-ganha, isso eu posso garantir para vocês, tá bom? Um outro desafio, né? Grandes fornecedores, pequenos resultados. Que é como eu estava dizendo para vocês. Realmente não vou citar nomes, não me forcem. Mas existem aí muitos fornecedores com muita banca, com muito nome, mas que não entregam o resultado que prometem, né? Então, toma bastante cuidado com isso. Eu vou reforçar isso quantas vezes forem necessárias. Olhem as referências, façam benchmark, tá bom? Um outro desafio, consultores formadores de opinião. Durante ao longo aí, né, da minha carreira, eu fiquei um pouco conhecida assim, por comprar algumas brigas com fornecedores, né? Porque o que acontece? Você tem que ter um pensamento crítico sobre as coisas, né? Então, não, Gustavo, não. Não mesmo, não, essa empresa, eu nunca trabalhei com ela. O que acontece? As minhas estão indo aqui atrás de mim, mas não sabe o sufoco que é o negócio. Bom, então a gente tem alguns grandes consultores aí, de nome e tudo mais, que muitas vezes falam besteira, gente. E se você fica só se atendo aos lindos olhos azuis desses consultores, você acaba caindo numa conversa que não vai te levar a lugar nenhum, muito sinceramente falando, né? Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Então, assim, eu já vi, por exemplo, pessoas que vivem de vender, né? Suas empresas vivem ou viveram de vender treinamento online, mas que já declararam ali. Eu já vi a pessoa declarar e falar: eu não acredito em curso online. Então, como é que você vai contratar uma empresa se o dono dela diz que não acredita no produto que ele te entrega? Não faz sentido, não faz o menor sentido, né? Outro dia eu participei de um encontro, tinha lá um fornecedor que ia fazer uma fala, e que é uma coisa também que eu reluto bastante quando eu vou a eventos e tem fornecedores palestrando, né? Eu gosto de ver casos, né, de
foi solucionado, que foi feito, mas o fornecedor, ele acaba vendendo, não tem jeito, né? E aí esse fornecedor, ele falou assim, não, porque se vocês não estão usando realidade virtual, vocês estão por fora do que está acontecendo no mercado. Para, cara pálida, não. Eu preciso entender qual é o grau de maturidade da empresa, da cultura daquela empresa, faz sentido para aquele projeto, né? Porque senão vira a tecnologia pela tecnologia, ela não resolve nada. Você tem que usar a tecnologia, né, e as soluções desse fornecedor ao seu favor, para agregar o seu projeto, e não porque é o que está todo mundo usando. Faz sentido isso para vocês? Né? Tá? Então, precisa tomar bastante cuidado. Às vezes as pessoas têm um discurso muito bonito, falas muito bonitas, né? E falam, porque no Vale do Silício está sendo feito dessa forma. Só que se você está no Vale do Paraíba, gente, não tem condição. Você não vai usar o que está no Vale do Silício. Entende? Tá bom? Então, precisa, né, contexto, situação, a gente precisa avaliar isso. Então, muito cuidado mesmo, né? Eu insisto muito nisso, porque eu vejo bastante, assim, as pessoas, porque o fulano falou, então eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer, né? Você tem que fazer quando for o momento de fazer, tá? Então, tenham critérios, sejam críticos, sejam muito críticas. Tá? Tem muita gente aí muito bonitão, falando coisa que eu não devia. Um outro desafio que a gente enfrenta é com relação à maturidade da organização e à imaturidade de muitos fornecedores, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando com vocês agora. Você precisa entender qual é o nível de maturidade, qual é o nível de consciência que a sua empresa tem, que o seu público-alvo tem, né, para oferecer as melhores soluções. Então, não se deixe, tá todo mundo fazendo gamificação, vou gamificar. Aí o fornecedor chega para você e fala, nossa, então vamos gamificar. Então a gente coloca um ponto aqui, ó. Então quem responder esse exercício ganha 10 pontos. Olha, seu treinamento está gamificado, só que é uma solução mais cara, mas você vai estar fazendo o que há de o must do mercado. O must de não sei a idade, né? O must é um negócio meio velho. O top do que está todo mundo fazendo. Mas e daí? Primeiro que não é gamificação, só colocar ponto. Né? Só colocar pontuação não quer dizer que você está gamificando nada. E segundo, que isso pode não ser aderente para o seu projeto. Né? Cuidado com os estereótipos. Então, é um treinamento de vendas? Não, vamos fazer um jogo e a gente coloca equipe contra equipe. Não necessariamente. Não é porque é vendedor todo mundo quer se matar. Eu me lembrei, comentando isso agora com vocês, me lembrei de uma situação. Vou até tomar uma água para contar essa. A empresa tinha um problema de relacionamento entre as equipes. Né? Isso não foi na TAM, foi um cliente que foi atendido quando eu trabalhei na fábrica de soluções. Né? E, então, esse cliente tinha um problema de as áreas, né? Uma área concorria com a outra, enfim, o relacionamento era péssimo e tal. E alguém teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos fazer as pessoas jogarem, né? Brincarem. Então a gente vai instalar jogos nos computadores, elas vão formar equipes e vão brincar, ter um momento ali lúdico, né? Eles adoram usar essa palavra, lúdico, né? Vai ser um momento ali lúdico. E aí qual foi o jogo escolhido? Eu nem sei se se joga isso faz bastante tempo. Chamava Counter-Strike. Vocês sabem que jogo é esse? Que é um jogo que um time mata o outro? Gente, eu fui a primeira a levantar e falei, isso não faz sentido. Quase foi demitida nesse dia, né? Gente, isso não faz o menor sentido. Você quer que as pessoas conversem, que as pessoas se unam, entendam uma o ponto de vista da outra, você vai botar ela no joguinho onde um mata o outro? Desculpa. Faz sentido. Mas é gamificação, os jogos, e é um lúdico. Desculpa, parei. Sônia, sai do chat. Entende? Então, precisa entender aí a maturidade versus imaturidade dos envolvidos. Tá bom? Muito bem. Então, eu falei aí, né, desses desafios e tal. A vida não é fácil, mas existem boas práticas para nos auxiliar. Muito bem. Vamos a algumas delas. Primeiro, análise de proposta comercial. O que uma proposta comercial precisa ter
quando é entregue para você. Vou te contar. Primeiro, definição de papéis e responsabilidades. Quem faz o que dentro desse projeto? Isso é muito importante, tá? Eu preciso que isso fique muito claro. Quais são as suas responsabilidades enquanto contratante, enquanto demandante daquela solução, e quais são as responsabilidades, os papéis, os envolvidos lá no seu fornecedor. Tá bom? Para que não chegue lá no meio ou no final do projeto, pior ainda, e fica, mas isso não era responsabilidade minha, era sua. E aí você tem você perde em prazo, perde em orçamento e tudo mais. Então isso precisa ficar muito claro desde a proposta comercial, tá? O escopo do projeto também, geralmente esse item está presente lá, mas ele precisa ficar muito claro, essa descrição precisa ser muito bem feita, tá? Quais são as entregas, quais são os entregáveis, tá bom? O que você espera receber como cliente, o que a empresa vai te entregar como documentos, os processos e tudo mais. Isso precisa ficar bastante claro, porque senão, por exemplo, você coloca lá que você vai receber um treinamento online de 1 hora, tudo bem, mas você tem muitos entregáveis ali antes dessa entrega acontecer. Isso precisa estar claro ali no escopo, tá? Como é que isso vai acontecer, qual é a duração, enfim, muito bem explicitado, como eu vou pôr aqui mais adiante, ó. No caso de um curso, você está demandando um curso, qual é o conteúdo programático desse curso? O que vai ser abordado, tá? Qual é a proposta pedagógica ou a solução de treinamento aqui que vai ser entregue? Ah, Suane, mas eu estou falando de educação de adultos, eu vou falar de proposta pedagógica? Chame de proposta andragógica, a maioria continua chamando de proposta pedagógica, tá? Agora, eu tenho inclusive um webinário que está marcado, não me lembro agora exatamente que dia, mas vocês vão receber no e-mail de vocês, onde eu vou falar qual a diferença de andragogia, pedagogia e eutagogia. E qual você usa na sua empresa? Como você trabalha com educação de adultos, você usa só andragogia? Será? Não sei. Aguarde cenas do próximo capítulo. De qualquer forma, seja pedagógico, andragógico, eutagógico, precisa estar descrito na sua proposta como isso vai acontecer, tá? Prazos, qual é o cronograma, se você usa carta Gantt, como você faz. Mas os prazos precisam ser estabelecidos ali. Ah, Suane, mas está escrito na pedra? Se passar aquele prazo e tal? Não, você pode ter intercorrências aí no meio do caminho, mas você precisa ter prazos. É um projeto, não é? O projeto tem prazo, data de entrega, tá? E me ocorre aqui uma coisa que eu não coloquei, mas quando a gente fala de prazo, também, se você tiver um projeto muito crítico, eu tinha um projeto uma vez que ele envolvia muitas áreas. Ele envolvia infraero, enfim, visitas a aeroportos e tudo mais. Uma questão logística muito complexa, né? Então, seria um projeto muito demorado, porque a gente tinha fatores externos ali bastante complexos. E uma coisa que eu aprendi nesse projeto é que você precisa também fazer o seu fornecedor entender que esse projeto pode demorar muito mais do que esse prazo estabelecido. Tá? Você pode ter até um cronograma inicial, uma expectativa de entrega, mas se você tem muitos fatores externos envolvidos, né, aprovações de órgãos, de entidades e tal, então é bom que você tenha isso alinhado com o seu fornecedor. Porque, de repente, o seu projeto dura muito tempo, e aí esse muito tempo vai depender de fornecedor para fornecedor, e o fornecedor pode virar para você e falar assim, olha, a gente não vai fazer esse projeto porque ele já tomou tempo demais. Eu já vi isso acontecer, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá bom? E investimento, obviamente, né? É bem comum que as propostas comerciais venham, e aí ela tem 10 páginas só para contar a história do projeto. Aí você tem mais umas 10 páginas para falar da proposta, né? E aí lá no final tem um investimento. E aí o que a gente costuma fazer? Rola as páginas, né? E vai lá para o investimento. Então, geralmente ele está previsto lá.
mas se atente ali com as etapas, tá bom? Desse investimento, como vai ser o pagamento e tal, e se ele está de acordo com a sua demanda e as suas expectativas. Tudo bem? Tá bom? O investimento mais tranquilo sempre vem, né, gente? Isso, pode faltar tudo nessa proposta, mas investimento tenho certeza que virá. Né, Gustavo? Bom, uma outra boa prática interessante para vocês utilizarem aí são os indicadores dos seus fornecedores. Eu vou te mostrar alguns. Qualidade da entrega, que tem um pouco a ver com os critérios que eu mostrei anteriormente, tá? Mas quando eu estou trazendo aqui indicadores, é para que você fique atento o tempo todo, não só lá na contratação, tá? Qualidade da entrega dos seus materiais, e não só da entrega final. Prestem, gente, é igual namoro. Se o namoro começou a dar errado, não vai casar. Né? O cara já te deixa lá para ir no boteco, para ir jogar futebol na quarta-feira à noite. Te deixa plantado esperando na sua casa. Você vai e casa? Gente, não tem jeito. Então, aqui é uma coisa, acompanhe a qualidade das entregas ao longo do projeto. Porque se o projeto sair todo... A palavra que me ocorre eu não posso falar, né, gente? Porque eu sou uma moça séria. Mas se as entregas assim não são adequadas ao longo do projeto, a chance da coisa sair no final também toda, né, é muito grande. Então, atentem-se à qualidade da entrega ao longo do projeto, tá? E aqui, qualidade também na relação e tudo mais, tá? Vou até voltar, que eu lembrei de uma outra história aqui. Uma vez eu tive uma pequena rusga com um fornecedor que chegou ao ponto, assim, isso não estava nem no meio do projeto ainda. E o fornecedor falou assim para mim, como é que é? Deixa eu adequar aqui o discurso para não falar o nome de ninguém. Se eu não sirvo para te atender você, então você também não serve para ser meu cliente. Olha, que situação, né? Aí como é que eu fico no meio, ainda nem no meio do projeto direito, né? Então, a entrega foi bacana no final das contas? Olha, até foi bom, mas foi o preço pago, e o preço não só financeiro, mas o preço emocional, a carga emocional desprendida daquele projeto foi gigante, tá? Então, fiquem atentos a isso. Conformidade com especificações do escopo. É muito comum, gente, pelo amor de Deus, olha para mim, foca em mim. É muito comum que a gente olhe lá o escopo na proposta, aí aquele documento fica esquecido em algum lugar do armário de Nárnia e ninguém olha para ele mais. E aí quando você vai ver o projeto entregue e o escopo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E aí a culpa é de quem? Do fornecedor? Nossa, se você tem um fornecedor, a culpa é dele. Se você tem um parceiro estratégico, a culpa é de todo mundo. Então veja como você vai se posicionar. Nível de solução de não conformidades. Os problemas que você tem ao longo do projeto, como é que eles foram resolvidos? Foi na base da conversa? Foi na base do grito, como foi esse caso que eu acabei de contar para vocês? Como é que ele foi resolvido? Né? Isso indica muito, tá? Foi uma solução efetiva, foi temporária? Entendimento da necessidade. Essa empresa entende o que você fala? Porque às vezes tem fornecedor que a gente fala e parece que a gente está falando grego, né? E eu já vi, por exemplo, e é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque como a gente usa muitas nomenclaturas diferentes, às vezes para falar a mesma coisa, então, por exemplo, pílula de conhecimento e microlearning, né? E aí tem gente que fala que não, microlearning não é, para mim microlearning e pílula de conhecimento é a mesma coisa, tá? Mas tem fornecedor que entende que o microlearning tem uma duração específica, tem algumas especificidades. E aí você contrata uma coisa e recebe outra, porque estava todo mundo achando que estava falando a mesma coisa, mas não estava, tá? Simulação. O que é uma simulação para você? É um RPG ou é uma simulação no Captivate? Então precisa ficar atento a isso, tá? Eu já estou caminhando aqui para o final. Cumprimento de prazos.
Mais uma vez, gente, é igual namoro. Avalie a relação desde o início, tá? Tempo médio de entrega. Também façam essa avaliação aí, como é que, né, quais os tempos das entregas e se elas estão de acordo. Claro que quanto mais conhecimento você tem dos processos de treinamento, dos processos de design instrucional, mais você vai conseguir observar esse tipo, né, de item aqui, tempo médio de entrega, e não ser enganado, porque são soluções muito simples e a empresa fala para você, olha, isso aqui demora horrores, é super complexo e tal. E aí você sabe que não. Você sabe que aquilo é relativamente fácil de fazer e tudo mais. Né? Ou até alguma coisa que é vendida como muito fácil e você fala, não, isso exige outros conhecimentos e tudo mais. Então, para que você esteja sempre atento ali, não seja enganado, tá? Atendimento pré-venda. Geralmente é muito bom, né? Eles tomam café, eles te levam coisas, você ganha brinde, e é maravilhoso. Fica atento, né? Presta atenção aí, como é que está sendo esse atendimento? Qual é o nível de conhecimento de quem está te atendendo ali, das soluções do seu negócio, do negócio de treinamento, tá? Presta atenção nisso. O suporte pós-venda. Às vezes as pessoas somem, né? Não sei o que acontece. Né? Depois que você assina o contrato, às vezes existe aí uma tendência, não sei o que acontece, e algumas pessoas somem. Fique atenta a isso, tá? O ideal é que você receba a mesma atenção que você recebeu lá no começo, você receba no final, tá? E que você também, além de cobrar essa atenção, mas é importante que você dê essa atenção também. Quando eu estava do lado do fornecedor, eu percebia muito essa dor. Você tem profissionais muito comprometidos com as suas entregas e muitas vezes falam, poxa, eu pedi lá um relatório, eu pedi um feedback da solução e o cliente não me deu porque não tinha tempo, por exemplo, né? Então, é uma via de mão dupla. O fornecedor ele precisa ter essa ânsia de entender mais como foi o projeto, acabou, o que a gente vai fazer agora, entender o que funcionou, o que não funcionou, mas você também, como cliente, precisa entregar subsídios para né, para fomentar essa situação, tá? Muito bem, seguindo aqui nas boas práticas, matriz de avaliação de fornecedores. Com os meus clientes, quando a gente vai trabalhar essa questão de avaliação e gestão de fornecedores, eu uso uma tabela como essa, né? Onde eu posso colocar ali, vocês podem ver, não sei se deixa eu ver se meu mouse aparece aqui, aparece, né? Quando a gente fala aqui, ó, o peso, né? O que é essencial, o que é importante, o que não é muito importante, tá? Para a gente ter um peso aqui das notas, quais são os critérios, e isso vai variar de empresa para empresa, né? Nesse caso aqui era custo, qualidade, cumprimento de prazos, confiabilidade, todo tal, e quais os fornecedores que estão sendo avaliados. Então a gente coloca isso numa matriz, gera uma pontuação e eu consigo ali tomar uma decisão de forma transparente, de forma que pode ser compartilhada, e não só o que eu acho. Né? Isso é importante, não pode ser uma decisão baseada no... eu gosto, tenho simpatia por esse fornecedor, então vou contratar. Não, é uma decisão séria, baseada em critérios, né? Existe uma pontuação e tudo mais. Tá bom? Bom, que são algumas perguntas frequentes que eu costumo receber quando eu falo desse tema? Sônia, quais são os principais players do mercado hoje? É uma pergunta capciosa, né? Em virtude daquilo que eu já comentei anteriormente com vocês. Mas a gente tem aí grandes fornecedores como o Ciatec, a Ferrolab, né? Que são grandes fábricas. A gente tem empresas menores que atendem também muito bem, como EAD Skill, Mobiliza, aqui no Sul. Acho que eles estão em Florianópolis, se não me falha a memória. Né? E aí é interessante que você avalie o tamanho desse fornecedor, quantos clientes eles já atendem, para entender se é o seu momento também. De repente vai ter algum momento que você precisa de um atendimento de boutique, exclusivo, né?
Então, talvez você não escolha aí o maior fornecedor, o maior player do mercado, que tem muitos clientes e você vai ser mais um, né? Talvez seja o momento de escolher um fornecedor menor, né? Que possa te dar mais atenção. Ah, não, mas eu tenho aqui projetos também, eu preciso de conteúdos aqui, o treinamento saindo varejo, isso é muito comum, por exemplo, né? É treinamento toda hora, toda semana tem 10 treinamentos sendo disponibilizados, desenvolvidos e disponibilizados. Então, você precisa de uma fábrica, um fornecedor grande, tá? Então, não é o tamanho, quem é o principal, quem domina o mercado, mas tem que ter a ver com a sua necessidade, tá? Uma vez que a confiança foi perdida, devo romper a parceria? Queria muito que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, né? A gente precisa entender, eu comentei isso lá no início e quero frisar agora, que a gente está contratando uma empresa, mas está lidando com pessoas, né? Então, se a filosofia da empresa te agrada, mas aquela equipe em especial não te atendeu como você esperava, eu não vejo que deva ser uma parceria, um contrato que deva ser rompido. Você pode ser atendido por outras pessoas, né? Agora, se a confiança perdida foi no sentido de valores, né, os valores da empresa não eram aqueles que foram vendidos, né, para você no início da parceria, aí você precisa tomar uma decisão mais drástica, talvez, né? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, responder algumas perguntas aqui que o Gustavo tinha feito. Com relação ao peso da metodologia, solução versus valor do investimento. Não sei se eu respondi aqui ao longo da minha fala, Gustavo, me diga, ou se você tem uma coisa mais específica aí. Aí o Gustavo falou aqui, um ponto que você citou e que também me incomoda é a questão de ter uma fila de produção, como é absorvido isso quando ocorre atraso por parte do cliente no desenvolvimento de um projeto. O que acontece aqui, Gustavo, é o seguinte, como eu acabei de falar aqui na relação dos players, né, de mercado. Então, se você tem muitos projetos, muitas demandas que precisam sair rapidamente e tal, né, por exemplo, Claro, eu via muito isso desse cliente, por exemplo, né, Claro, às vezes bancos também, né, as grandes empresas de telefonia aí. Então, são muitos treinamentos o tempo todo, então não dá para você entrar numa fila, você tem que ter uma equipe dedicada e alguns fornecedores, inclusive, oferecem equipe dedicada dentro da empresa do cliente, né, para não ter esse problema, tá? O que é importante aqui, e eu confesso que eu estou puxando um pouco o lado aqui, a sardinha, a brasa para a sardinha do cliente, que precisa haver uma flexibilidade, né? E por parte do cliente, puxando a sardinha por outro lado, para o lado, né, do fornecedor, o cliente precisa ter entendimento também do contexto daquele projeto dele, tá? O fato precisa ser bom para todos. Nem sempre os projetos eles vão acontecer exatamente como a gente prevê no início, né, ali no briefing. Vão ter várias coisas que vão acontecer, vai ter gente que ser mandada embora, a gente vai estar entrou de férias, vai ter projeto que vai precisar passar na frente porque é mais crítico, ou porque é uma norma, uma regulação do mercado, enfim, muita coisa vai acontecer. Mas é importante, e é por isso que é tão importante fazer a gestão desse relacionamento com o fornecedor, é importante que haja transparência, não é? Tá bom? De ambas as partes. Tem gente envolvida, a chance de dar problema é muito grande, não é verdade? Então, a transparência precisa estar sempre presente aí. Sônia, de todos os clientes que eu atendo, somente a Premier pede que trabalha o desenvolvimento de fornecedores. De todos os outros ainda não tem essa visão. É verdade. Por isso que eu elenquei aqui como desafio, porque não é algo muito presente nas nossas empresas. Mas, e até é bom que você esteja aqui, Gustavo, porque você representa aí, né, o outro lado, os fornecedores. O fornecedor precisa trabalhar isso também. Não pode ser algo que só, né, vem da empresa, do cliente para o fornecedor. O fornecedor deve também fomentar isso, né? E cobrar dos seus clientes, olha, eu quero participar mais, eu quero fazer mais, porque talvez o cliente não faça por desconhecimento da prática, né?
Então, o fornecedor ele precisa atuar um pouco também na educação desse cliente, tá bom? Concorda com isso? Me diz aí. Nesse tema de entendimento da realidade e necessidade, você indica ou pode compartilhar algum questionário de levantamento de necessidades? Ah, seu danadinho, vamos ter um webinar só sobre isso, talvez até um curso, que eu acho que o webinar não vai dar para falar tudo que tem para se falar sobre levantamento de necessidade. Mas eu tenho sim, eu tenho um questionário, eu tenho algumas outras ferramentas que eu uso, porque nem sempre um questionário dá conta, principalmente quando você tem muitos clientes envolvidos, né, muitas áreas internas desse cliente envolvidos no projeto, e aí você preenche o formulário, né, esse questionário, um manda para o outro para aprovação, ele muda tudo, e o outro tem uma outra visão, uma outra opinião, um outro interesse. Então, existem algumas outras maneiras de fazer esse levantamento de necessidade que não com um questionário, e eu mostro isso no curso e vou comentar isso no webinar, tá? Então, fica ligado que vai ter um momento para a gente falar só sobre isso, tá bom? Deixa eu ver a linha aqui, fui funcionária na Latam e hoje vejo o outro lado dos treinamentos. Estou adorando entrar nesse mundo de treinamentos, com certeza vai participar dos próximos. Que bom, Aline, obrigada. Depois você termina de assistir lá na gravação, tá bom? Gustavo aqui, confiança é a base de qualquer relacionamento, concordo 100%. Beleza. Tá bom? Então, a gente já passou aí de 1 hora de conversa, né? Eu não quero me alongar muito aqui. Esse webinar vai ficar disponível para vocês no canal do YouTube da LearnSpace, eu vou mandar para vocês por e-mail. E eu quero encerrar com essa frase aqui que é atribuída a Jung, né? Eu sempre falo que foi atribuída, porque eu não estava lá quando ele falou, e a gente tem tantas frases atribuídas aí na internet, né? Mas ele fala o seguinte aqui: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E por que eu quero encerrar esse webinar falando sobre isso? Quando a gente fala de relacionamento, gestão de fornecedores, lembrem, é gente tratando com gente, né? Eu nunca vou partir do princípio que um fornecedor, que uma pessoa que está me atendendo, seja o comercial da empresa, seja um outro designer instrucional, um atendimento e tal, um gestor de projetos, que ele acordou e falou assim, hoje eu vou lascar com aquele projeto. E as pessoas não levantam dispostas a isso. Elas querem entregar o seu melhor. E muitas vezes o melhor dela pode não estar relacionado à sua expectativa, né? Não está diretamente proporcional à sua expectativa. Mas é sempre gente. Então a gente precisa tratar com as pessoas de forma educada, de forma cordial, sempre entendendo que elas estão entregando o melhor delas, né? Então, lembre-se sempre disso. Apesar de ser você assinar um contrato com uma empresa, você está tratando com pessoas e elas merecem toda a consideração. Tá bom? Ok? Conectem-se, né? Eu estou deixando aqui os meus contatos, o site, o meu celular, o canal do Instagram, meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham, você que assistiu aqui ao vivo, você que vai assistir na gravação, ficou alguma dúvida, me manda, a gente conversa, você vem aqui, bate um papo, vem até aqui igual as meninas, assistir aqui no ao vivo e a cores, tá bom? Se você quiser deixar aí o seu e-mail, o seu contato também, para que outras pessoas possam se conectar a você e trocar experiências, fiquem super à vontade, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê no próximo webinar. Tchau!